Passo a palavra ao senhor Márcio Cotes, advogado e especialista, para a sua manifestação. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite, senador. Hoje estou aqui na condição de advogado especialista em negócios digitais e também representando a ABIN, que é a Associação Brasileira de Internet das Coisas, e a ABICOM, Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, onde a gente vem desenvolvendo um trabalho muito forte para entender quais são os impactos que esse projeto de lei ou essa futura lei pode vir a trazer na economia digital brasileira. Existem vários posicionamentos em favor da proteção à privacidade, o que não se discute como um direito fundamental e algo que, de fato, o Estado brasileiro deve se ater e, com uma maior responsabilidade, regulamentar. Temos aqui até exemplos tragicômicos de situações onde pessoas se veem em situações onde sua privacidade é violada, mas também seria um pouco infantil acharmos que qualquer tipo de restrição e limitação à livre iniciativa não seja algo que vai impactar o desenvolvimento dessa economia digital. O desenvolvimento da economia digital, do ponto de vista econômico, é quase que autoexplicável. Agora, a gente tem que entender também o impacto que essa limitação pode trazer do ponto de vista também político internacional. Se formos pensar na filosofia do soft power, o que em português poderia ser nominado como poder brando ou poder de convencimento, o que é uma expressão usada na teoria das relações internacionais, basicamente é a influência que qualquer órgão político tem sobre outro Estado dentro daquilo que ele pode influenciar do ponto de vista cultural ou econômico, e sem a utilização daquilo que seria o uso da força na influência nesses órgãos políticos que venham ser influenciados. Essa expressão ela foi usada inicialmente pelo professor de Harvard, o professor Joseph Nye, onde ele desenvolveu toda essa teoria do soft power em um livro que em português nós poderíamos intitular como Soft Power, os meios para o sucesso na política mundial. Há uma citação dele, e aí eu abro aspas, onde ele diz que o conceito básico de poder é a capacidade de influenciar os outros para que façam o que você quer. Basicamente, há 3 maneiras de se fazer isso. Uma delas é ameaçá-los com porretes. A segunda é recompensá-los com cenouras. E a terceira seria atraí-los ou cooptá-los para que queiram o mesmo que você. Se você conseguir atrair os outros de modo que queiram o que você quer, vai ter que gastar muito menos com cenouras ou porretes. A grosso modo, é o que a gente vem vivendo há anos, onde o Estado norte-americano, um Estado inovador, um Estado que busca o empreendedorismo, acaba influenciando, diante deste soft power, grande parte das outras nações. E é óbvio que nós esperamos a mesma coisa para com o Estado brasileiro. Nós temos que nos preocupar que qualquer tipo de limitação à livre iniciativa também é uma limitação quando a gente fala de uso de dados, a pesquisas na medicina, estudos geográficos, inovação quanto à locomoção e logística. A inovação ela é fundamental e ela também é algo previsto na própria Constituição Federal. Se fizermos um raciocínio jurídico do dispositivo legal que encontramos hoje em dia no arcabouço jurídico brasileiro, nós teríamos que citar inicialmente a questão da livre iniciativa. A livre iniciativa é fundamento da República Federativa do Brasil, prevista no artigo 1º da Constituição Federal. O mercado interno, que também seria impactado com uma lei de proteção de dados, também é patrimônio nacional, previsto no artigo 219 da Constituição Federal. E há também um comando constitucional onde o Estado, por meio dos seus 3 poderes, que tem a obrigação de promover a inovação, algo que está previsto no artigo 218 da Constituição Federal, onde o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, pesquisa, capacitação científica e tecnológica e a inovação. Não é diferente quando o Marco Civil da Internet também tratou do tema, no seu artigo 4º,
principalmente no inciso 3º, onde diz que a disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção da inovação e do fomento à ampla discussão das novas tecnologias e modelos de uso e acesso à internet. Portanto, existe também um comando por parte da Constituição Federal para que venhamos a nos preocupar quanto à inovação. E, mais uma vez, eu digo que seria infantil imaginarmos que qualquer tipo de limitação quanto ao uso de dados não vai impactar nesta economia digital, que se mostra cada vez mais importante dentro do cenário mundial. O desenvolvimento à livre iniciativa visa aumentar e qualificar o mercado interno e promover a inovação, que é interesse do Estado, como acabamos de ver. Portanto, eu vou me ater, a partir de agora, a um único tema do projeto de lei, a um único ponto específico, que é a questão do legítimo interesse. Em suma, o legítimo interesse é a possibilidade jurídica de tratamento de dados pessoais sem o consentimento imediato ou prévio do titular. A grosso modo, nós teríamos uma dificuldade quanto à inovação se todo e qualquer momento as empresas precisassem pedir autorização quanto ao uso dos dados. Razão pela qual existe no projeto de lei um dispositivo onde as empresas poderiam utilizar os dados sem prévia autorização, desde que fosse por um legítimo interesse. Ao prever o legítimo interesse, o projeto de lei se aproximou à própria GDPR, que é a legislação europeia, que também prevê a possibilidade do legítimo interesse. O único ponto que achamos aqui interessante é, de repente, tratarmos um pouco melhor essa questão do legítimo interesse, porque, se ficar num campo muito subjetivo, teremos várias interpretações e traremos aí uma insegurança jurídica para todos os que vão ser impactados com essa legislação, e sabemos que os empresários são extremamente sensíveis quanto ao ponto de colocar algum tipo de investimento sem saber exatamente qual é a regulamentação do negócio que vão começar a atuar. Portanto, o legítimo interesse ele foi criado em um ecossistema no qual permanecem vigentes os direitos e as liberdades fundamentais dos titulares, ou seja, não se trata de um cheque em branco, mas da possibilidade de um incremento, de uma inovação que seja benéfica ao mercado e aos usuários. Não se deve e não se trata de qualquer cópia de uma legislação estrangeira sem considerar o cenário econômico nacional e a maturidade do mercado brasileiro. Por essa razão, o legítimo interesse deve ser regulado, prevendo-se ainda que o mesmo se dê por interesse meramente econômico, pois a livre iniciativa e a inovação que germinem no mercado nacional devem também ser preservadas, desde que não infrijam qualquer direito e garantia fundamental dos seus usuários. Nós fizemos uma sugestão aqui do que acreditamos que poderia ser a melhor redação para regulamentar esse legítimo interesse. Ele está previsto no projeto de lei no artigo 12. O artigo 12 prevê que o tratamento de dados pessoais somente pode ser realizado nas seguintes hipóteses. No seu inciso 8º, ele diz, quando necessário para atender aos interesses legítimos, aqui então o projeto trata como interesse legítimo, os projetos da Câmara tratam como legítimo interesse, mas estamos falando da mesma coisa, do responsável pelo tratamento ou do terceiro que com os dados sejam comunicados, desde que não prevaleçam sobre os interesses as liberdades e garantias fundamentais. Portanto, a sugestão é que se coloque também que, havendo um interesse meramente econômico, mas que também não infrinja os direitos e garantias fundamentais, passe a fazer parte da redação para que deixe mais claro que um interesse econômico também é interesse do Estado quando a gente fala de inovação. Mas não vai, aqui, em hipótese alguma, qualquer tipo de restrição a direitos e garantias fundamentais dos usuários. Há também uma redação que nós colocamos aqui, onde estamos propondo 5 parágrafos a este artigo, onde deixaremos mais claro o que vem a ser esse interesse legítimo no uso dos dados sem autorização. O parágrafo 1º seria o interesse legítimo do responsável ou terceiro somente poderá
fundamentar um tratamento de dados pessoais quando necessários e baseados em uma situação concreta, e desde que observem os direitos básicos do titular estabelecidos no artigo 6º desse projeto de lei, aonde estão ali as garantias fundamentais dos usuários. Portanto, aqui nesse parágrafo, nós já trataríamos de uma certa regulamentação desse interesse legítimo, dizendo que nós precisamos de um fato concreto para que isso venha a ser analisado como sendo algo legítimo ou não, para ser utilizado em uma possível inovação. Parágrafo 2º. A autoridade administrativa poderá estabelecer obrigações acessórias ao responsável ou terceiros no tratamento realizado por legítimo interesse, relativas ao atendimento do titular, levando-se em conta aspectos objetivos, como poder econômico, quantidade e qualidade dos dados armazenados, a abrangência dos serviços prestados, entre outros. Neste parágrafo, nós estamos dando a possibilidade do órgão fiscalizador pedir qualquer tipo de informação para verificar se esse legítimo interesse, de fato, é algo concreto e que, se porventura, isto, de fato, vai impactar qualquer tipo de garantia fundamental dos usuários. Parágrafo 3º, que é a proposta que estamos apresentando aqui, quando o tratamento for baseado no legítimo interesse do responsável ou de terceiros, somente os dados pessoais estritamente necessários para a finalidade pretendida poderão ser tratados. Portanto, quando o uso desse direito do legítimo interesse, nós vamos ter que ter a preocupação de que os dados vão ser utilizados única e exclusivamente para aquela finalidade de inovação e que não pode ser utilizado para outras finalidades que não estas previstas em lei. Parágrafo 4º, o órgão competente poderá solicitar ao responsável ou terceiro relatório de impacto à privacidade quando o tratamento tiver como fundamento o legítimo interesse. Ou seja, seria um dispositivo legal onde o órgão fiscalizador poderá pedir um plano de impacto que estes dados poderão ter para os usuários. A grosso modo, se eu for inovar numa nova tecnologia, numa nova solução, num novo modelo de negócio, eu teria que preparar um plano de impacto e apresentar a esse órgão quando solicitado, para que eu consiga comprovar e verificar que, de fato, eu estou seguindo todas as disposições legais e não estou infringindo nenhum direito e garantia fundamental dos usuários. Por último, em hipótese alguma, será admitido o tratamento de dados mediante o legítimo interesse em detrimento ao seu próprio titular. É dizer mais do mesmo, mas também para deixar claro que o legítimo interesse não é um cheque em branco, onde as empresas poderão fazer o que bem entendem. Senão, nós estaremos justamente voltando ao estado que nos encontramos hoje em dia, da ausência de uma regulamentação. Em pouquíssimas palavras, é dar a possibilidade ao mercado de inovar, porque pedir a autorização prévia a todo momento certamente vai inviabilizar vários projetos de inovação. Falo de uma experiência que nós temos no escritório onde eu atuo, onde vários projetos foram inviabilizados diante de uma impossibilidade, se porventura o projeto fosse aprovado sem nenhuma possibilidade de uso dos dados, sem a presença desse legítimo interesse. O legítimo interesse, de certa forma, ele é propenso e facilita a inovação e é favorável à própria sociedade como um todo. Ele deve ser preservado. Acredito que deve ser melhor regulamentado e ter uma maior clareza, digamos assim, quanto ao que vem a ser esse legítimo interesse, mas é algo que, tirando o trocadilho, é de interesse da sociedade como um todo e não só do meio empresarial e não só da economia digital. Essa era a minha contribuição, é o que eu trago aqui à mesa hoje. Obviamente que cabe um debate um pouco maior sobre essa questão do legítimo interesse, mas, como eu disse no início da minha fala, existem vários posicionamentos pró-privacidade e proteção de dados, mas a gente realmente precisa se preocupar, de um ponto de vista mais pragmático e não só conceitual, do que, de fato, isso pode impactar nessa economia digital, que já é uma realidade. E se pararmos para pensar, se, porventura, essa lei fosse aprovada sem o legítimo interesse, o que isto poderia representar no não uso de vários aplicativos e soluções tecnológicas, talvez muitos dos senhores não gostariam de não estar utilizando determinados aplicativos que hoje resolvem grandes problemas do dia a dia no convívio em sociedade, mas nessa sociedade mais moderna. Agradeço mais uma vez ao convite e me coloco à disposição. Obrigado.
Doutor Márcio, nós aqui agradecemos e gostaríamos de solicitar que Vossa Senhoria pudesse formalizar essas contribuições e essas sugestões que Vossa Senhoria trouxe para o debate, para que nós pudéssemos considerar. Passo a palavra ao senhor Mário Viola.